Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar sobre algumas coisas de Inter. Sobre Inter, que é algo que sempre nos cativa. Primeiramente, a partida que a gente fez contra o São Luís, eu acho que não foi ruim. A gente teve muitas chances. Impressionante o número de chances que a gente teve. Eu vou citar 3. Caio Vidal, Maurício, pelo menos umas 2 chances claras e outras 2 situações que ele poderia ter dado o passe ou ter caprichado um pouco mais na finalização para transformar em gol. Cara, incrível. Caralho, é algo assim louco, né? Eu espero que isso seja corrigido, porque esse foi um mal muito grande nosso, a incompetência na hora de entrar dentro, área dentro, para matar o adversário. Porque a gente não pode perdoar a vida dos adversários. Eu acho incrível isso. Quando a gente tem a oportunidade, a gente tem que acabar com o adversário. Porque senão o adversário ganha vida, cria suas chances e acaba fazendo o gol. Eu acho que o São Luís ele teve suas oportunidades, mas em muitos lances que eles tiveram a possibilidade de fazer gol estava impedido. Então eu não conto. Eu acho que em cômputo geral nós tivemos muito mais oportunidades de fazer gol, fazer um score bacana do que o São Luís. E olha que a gente estava com muitos jogadores jovens, outros jogadores que são reservas e reserva do reserva. E mesmo assim a gente foi muito bem. Eu gostei pelo menos do jogo. Paulo Vitor, muito bem. É isso que eu falo dos jovens, né? O jovem tem que ter sequência, tem que ter confiança. E só assim ele consegue se afirmar dentro de uma equipe profissional. Assim como foi o Yuri Alberto. Porque eu me lembro que aquele lixo do Eduardo Coudet, ele ficou todo ressalviado. Ele não queria usar o Yuri Alberto porque ele ficava colocando vários pormenores assim, porque não confiava. Era jovem, embora ele tenha dito que não... alguma coisa do tipo assim, a titularidade não pede identidade, alguma coisa desse tipo, é mais ou menos isso. No fim, o que ele queria dizer é que o jogador ele não ia se escalar pelos anos que ele tem de jogador ou pela experiência, sim pelo que ele estivesse rendendo, coisa do gênero, como não foi, né? Porque a gente viu que ele era um mentiroso, um treinadoreco ridículo. Me irrita ele porque ele fez vários jogadores do Inter se atrasarem na carreira. Mas a gente viu quem a gente tem que agradecer a venda do Yuri Alberto, por exemplo. Primeiramente ao Abelão, porque o Abelão ele poderia ter colocado o Abel Hernandes para jogar, ele poderia não ter colocado o Yuri Alberto, colocado qualquer outro jogador, mas não, o Abelão foi no Yuri Alberto, porque era um jogador de bom nível, de um grande futuro, que tinha capacidade de jogar no Inter e poder crescer dentro do clube. E com isso o Abelão quase foi campeão. E depois o Abelão ainda colocou o Praxedes, né? Porque essas vendas caras a gente deve ao Abelão, porque o Abelão quis apostar nos jovens. Porque ele poderia ter colocado um experiente no lugar, por exemplo, em vez dele ter jogado com o Praxedes, com o Yuri Alberto, com o Caio Vidal e o Lucas Ribeiro, que na época não era não estava mal como acabou ficando depois. O Abelão poderia não ter usado e usou, e saiu esses jogadores saíram por muito dinheiro porque o Abelão usou, e depois o Aguirre também usou um pouco mais, assim, conseguiu tirar uma boa liga dele, e a gente viu o que dá quando tu aposta no jogador jovem. Coisa boa. Esse Paulo Vitor também pode sair por um bom dinheiro se for aprimorado. Bacana isso. Eu gostaria que viesse um outro lateral esquerdo. O Moisés ele pode ter grandes números e não aparentar toda a ruindade que ele aparenta, mas o Moisés tem vários problemas, como um problema que me irrita muito, que é quando a equipe está indo para frente, está construindo a sua jogada, fazendo a sua transição, desde a defesa até o ataque, por muitas vezes ele volta tudo para trás.
Em vez de ser vertical, terminar a jogada como seja, um passe, tenta um drible, vai pra frente, mas não o quê? Jogar tudo pra trás quando a jogada já foi iniciada. E uma vez iniciada não tem que se voltar tudo pra trás. Isso aí que tu tem que voltar pra trás, ganhar tempo, quando tu tá na frente com um score importante, aí tu faz o adversário correr. Mas quando tu tá precisando buscar fazer gols, não faz isso, que é irritante, e eu não entendo porque muitos jogadores fazem isso. Eu não sei se ou é o técnico que pede, ou por sei lá, por preguiça do jogador, ele prefere passar tudo para trás em vez de ir para frente, tentar um drible, tentar um passe, tentar uma jogada associativa em direção ao gol, e não passar tudo para trás e recomeçar tudo de novo. Isso é irritante. A gente viu bons jogadores, o Kehler, um goleiraço, Kaique Rocha, um baita de um zagueiro. Ele tem alguns traquejos ali com essa coisa de zagueiro moderno que tem que sair jogando, às vezes se dá uma perdidinha assim, mas é bom zagueiro. A gente tem muitos bons jogadores, a gente precisa de alguns jogadores para aquela coisa que o professor Medina fala de trazer uma competitividade para o elenco. O elenco é bom, temos bons jogadores. A gente tem que colocar também que o pé na forma, né? Eu espero. O jogador não tem que ter medo na hora na hora que tu tá ali para fazer o gol. Tu tem que ser inteligente, tirar do goleiro ou tentar procurar. Tem que estar com a cabeça alta, com a cabeça alta assim, para frente, em direção reta, assim, olhando para os lados, vendo se tem alguém melhor colocado. Sei lá, não dá, a gente não pode perder, é inadmissível um jogador profissional perder gols assim incríveis na frente do gol. Parece que tem medo de ser feliz. Isso aí irrita bastante a torcida. A gente fez um bom jogo, eu já coloquei todas as condições. O time do interior ele sempre se prepara antes. A gente tinha condições de ter saído com uns 4-0, pelo menos. Eu tô tirando as situações boas também que a gente teve, quando eu digo situações, são aqueles lances onde a jogada foi muito bem construída assim, e o jogador, ele, em vez de tentar um passe ou não se precipitar no lance, ele acaba fazendo uma cacaca. É mais ou menos isso, mas é aquela jogada que quase é aquela situação boa que quase se tornou uma boa chance de gol. Poderia ter se tornado uma boa chance de gol se a tomada de decisão tivesse sido melhor. Isso aí é algo que eu acho que o técnico também deveria ver. A tomada de decisão é muito importante. Eu sei que a gente vai errar, mas tentar minimizar os erros, isso é significativo e ajuda muito. Eu confio em todos os nossos jogadores. Eu espero que eles consigam pegar bem a maneira do Medina, porque a maneira do Medina me parece ser algo assim. Ele gosta de sair por baixo, gosta de sair com a bola bem trabalhada, mas também ele não abdica às vezes quando o resultado tá bom e a gente tá sofrendo, de poder segurar o resultado quando as coisas não estão indo muito bem no nosso dia. Isso é bom. Ele é um híbrido, vamos dizer assim. É um cara estudioso, um técnico que é sério. É bacana a gente ver ele. E não é como muitos dizem, ele parece o Eduardo Cudê pedindo reforços. Não é isso. Eu entendo o lado dele. Ele quer criar um grupo forte, competitivo. E a gente tem que sempre ressaltar uma coisa, né? Na época do lixo do Eduardo Cudê, tinha muitos jogadores. Talvez não tinham jogadores assim maravilhosos, assim, sei lá, mas tinha um grande grupo. E também tem outra coisa, né? Muitos dos jogadores que estavam com o Eduardo Cudê, ele poderia ter potencializado eles. Isso pode acontecer, né? Porque eu vou dar o exemplo do Yuri Alberto, que era jovem e o Abelão quis potenciar. Eu posso dar o exemplo do Praxedes, que era jovem e o Abelão quis potencializar. O Caio Vidal, porque o Caio Vidal foi importante naqueles jogos. Era um jogador importante de iniciativa, de ir pra frente, de conseguir encontrar, conseguir dar passes interessantes, cavar falta, fazer que o adversário tenha cartões contra, que é algo que ajuda no jogo também.
Então, e o Lucas Ribeiro na época não estava mal, porque na época que o Abelão colocou ele conseguiu dar conta do recado de forma razoável. A gente teve outras adversidades, que foram a arbitragem, que foi que nos últimos jogos, curiosamente, dirigentes do Flamengo começaram a ficar nervosinhos, porque o Inter estava tendo, na visão bem distorcida deles, alguma vantagem, quando é bem louco isso, né? Mas só que a gente teve algumas adversidades fora do campo. Óbvio que a gente também teve alguns erros, mas isso é normal dentro dos jogos e dentro da tomada de decisão, que muitas vezes não cabe ao treinador, muitas vezes é o jogador que faz merda. Mas a gente tem que ver isso, né? Eduardo Cudê era um incapaz que não conseguia potencializar jogadores, e a gente viu que muitos jogadores na mão de outros técnicos conseguiram render, conseguiram fazer um bom dinheiro pro Inter, né? É só a gente ver as melhores vendas, Praxedes e o Yuri Alberto, e olha que o Praxedes poderia ter saído por muito mais, eu acho, eu tenho quase certeza. É uma pena o que fizeram com ele, até porque eu gostaria de ter tido mais ele e ter visto ele ser potencializado no clube, porque a gente não pode fazer o julgamento dos nossos jovens quando eles têm muito pouco jogo dentro do clube e ele não consegue de forma assim contínua, não consegue ter uma sequência dentro da equipe principal, porque é importante tu jogar com os principais. Mas a gente vê que esse jogo onde tinha um time remendado, que era o nosso Inter, com muitos jovens, com muitas reservas, conseguiu dar conta do recado, embora não veio a vitória, mas eu gostei do que eu vi. E é nesse nível que a gente tem que fazer para melhor, porque a evolução ela sempre tem que acontecer. Não existe time perfeito que está de forma contínua numa linha assim de evolução perfeita e nunca tem algo para corrigir. Acho que se a gente continuar assim num bom nível, com um jogo coletivo forte, fazendo com que todos os jogadores eles comprem a ideia do técnico, a gente tem muitas boas possibilidades de brigar por qualquer coisa. Porque eu rechaço essa ideia de que a gente não pode brigar pelo Brasileirão. A gente tem que fazer um bom nível contra os grandes, e contra os menores e os pequenos a gente tem que conseguir pontuar. E normalmente o time grande consegue, o grande consegue tirar ponto um do outro sempre. Mais ou menos isso, torcida. Estamos sempre juntos e não vamos cair na ladaia dessa mídia ordinária que sempre quer ver o mal do Inter.